Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai continuar conversando sobre o livro Wired for Story, da Lisa Crum. Se você ainda não assistiu a primeira parte dessa conversa, eu vou deixar o link no card e na descrição. Na semana passada, terminamos o capítulo 2 com uma lista de controle para manter o foco na história. No capítulo 3, a autora entra na discussão sobre os sentimentos. Ela diz que se não fossem as nossas emoções, não haveria razão para existirmos. De maneira análoga, se o leitor não consegue sentir o que importa durante a leitura de uma obra, então nada na obra será importante para ele. Tudo em uma história tem o seu peso e significado baseado em como o protagonista é afetado pela situação em questão. E existem 3 maneiras pelas quais os autores podem mostrar para o leitor qual é a reação do protagonista. Número 1, externamente, com descrições físicas como suor, arrepio e movimentos, por exemplo. Número 2, através da nossa intuição. Se a gente sabe que o protagonista é apaixonado por uma personagem e ele a encontra beijando uma terceira pessoa, nós saberemos que vai doer no protagonista. Número 3, através dos pensamentos do protagonista. De acordo com Crum, os leitores gostam de saber o que eles sentiriam e como reagiriam se estivessem no lugar do protagonista, e é importante que eles entendam como o protagonista está se sentindo. Para conseguir passar essas emoções para o leitor, existem algumas formas. Crum diz que, primeiro, é importante saber se o narrador será em primeira ou em terceira pessoa, e ela coloca as seguintes características para a narração em primeira pessoa. 1. Toda palavra do narrador reflete o seu ponto de vista. 2. O narrador nunca menciona coisas que não o afetam. 3. O narrador tira conclusões de tudo o que menciona. 4. O narrador nunca é neutro, ele sempre tem um plano. 5. O narrador nunca nos conta o que a outra pessoa está pensando. Já na narração em terceira pessoa, pode ser dividida em terceira pessoa objetiva, que vai nos mostrar as reações internas do protagonista através de pistas externas. Terceira pessoa limitada, que tem acesso apenas aos pensamentos, sentimentos e visão de uma pessoa, que geralmente é o protagonista. E a terceira pessoa onisciente, em que o narrador tem o poder de entrar na mente de todos os personagens e saber tudo o que está acontecendo sempre. Para evitar confundir o leitor, a leitora sugere que o narrador de terceira pessoa onisciente só deve estar na mente de uma pessoa por cena. O leitor detesta que você fale para ele como se sentir e possivelmente param de ler quando isso acontece. Dessa forma, o seu trabalho não é julgar os personagens, independente do quão maravilhosos ou horríveis eles sejam. Você deve apenas mostrar o que acontece da maneira mais clara possível e mostrar como isso afeta o protagonista. E agora chegamos a mais uma lista de controle da Lisa Crum. Ela pede para checarmos a nossa história para ver se ela passa em todos os seguintes quesitos. Número 1. O seu protagonista reage a tudo o que acontece de uma forma que o leitor consiga entender? Número 2. Se você está escrevendo em primeira pessoa, está tudo no ponto de vista do narrador? 3. Você deixou o julgamento para o departamento certo? 4. Você usa a linguagem corporal para nos dizer coisas que ainda não sabemos? A próxima etapa é saber o que o seu protagonista quer de verdade. Todo mundo tem um objetivo. Nós espelhamos os personagens fictícios e o nosso cérebro nos permite estar na pele desse personagem enquanto lemos sua história. A pergunta é qual seria o desgaste emocional para atingirmos o objetivo. Se você não der ao protagonista uma necessidade que ele acredita que a sua jornada vai saciar, as coisas que acontecem no livro parecerão aleatórias. Os leitores assumem que tudo o que o escritor diz para eles está relacionado com a história e com o verdadeiro objetivo do protagonista. Esse objetivo, apesar de ter sido colocado em evidência por um evento aleatório, deve ter se desenvolvido ao longo dos anos e o protagonista pode ter se dado conta disso só agora. Geralmente, o objetivo externo do protagonista muda ao longo da história, de acordo com o seu objetivo interno. O problema real é que o protagonista é o seu pior inimigo. De acordo com Crum, o que o protagonista precisa superar para conseguir atingir o seu objetivo externo é geralmente algo bem mais simples e direto,
Mas existem obstáculos internos, geralmente uma barreira psicológica ou emocional, que atrapalham a conquista desse objetivo. Os medos e ansiedades do protagonista são definidos por sua experiência de vida. O medo mais óbvio é o da morte, mas existem inúmeros outros a serem explorados. Adicionar problemas externos aumenta o drama apenas se esses problemas aumentarem a necessidade do protagonista em superar o seu problema interno. Esses medos podem vir de interpretações erradas sobre algo que aconteceu com o protagonista em um determinado momento da vida e que fazia sentido naquele momento tirar aquela conclusão, mas que é uma interpretação errada para outros momentos. Ainda assim, o protagonista acredita naquilo piamente. É importante entender exatamente os objetivos e os medos do seu protagonista, pois isso te ajuda a desenvolver a trama. Nós não devemos tentar dizer ao leitor tudo o que há para saber sobre o protagonista. Na primeira página, queremos apenas dar uma dica de que há muito a saber sobre ele. Nosso objetivo é fazer com que o leitor sinta como se o conhecesse. Chegamos a mais uma lista de controle. Número 1. Você sabe o que o seu protagonista quer? 2. Você sabe o motivo pelo qual o seu protagonista quer o que ele quer? 3. Você sabe qual é o objetivo externo do seu protagonista? 4. Você sabe qual é o objetivo interno do seu protagonista? 5. O objetivo do seu protagonista o força a encarar um problema ou medo antigo? Nessa parte do livro, a autora entra em mais detalhes do problema interno. Primeiro, ela diz que estar equivocado gera a mesma sensação de estar certo. As histórias geralmente começam no momento em que a interpretação errônea de anos do protagonista está para ser desafiada. Em geral, essa interpretação errônea é um obstáculo a ser superado para que o protagonista consiga atingir seu objetivo. É a luta com esse problema interno que faz a história seguir. A trama é construída de forma a encurralar o protagonista sistematicamente, de forma que as únicas opções são encarar o que ele está errado ou voltar para casa. Portanto, as histórias são sobre pessoas lidando com problemas dos quais elas não conseguem se safar. Se você não sabe qual é o problema, como você vai conseguir solucioná-lo? Isso significa que provavelmente você vai precisar esboçar a trama. Existe um grande debate entre autores que conseguem simplesmente sentar e escrever sem nenhuma consideração com relação às tramas e autores que gostam de ter uma boa ideia sobre o protagonista, sobre o mundo em que ele vive e os problemas que ele vai enfrentar antes de começar a escrever. Segundo a Lisa Cran, existem pessoas muito sortudas que já nasceram com a noção de histórias da mesma forma que algumas pessoas nascem com o ouvido absoluto, por exemplo. Ela diz que se você é um desses autores, pode parar de ler seu livro já, mas que a maioria dos autores precisa de uma ajuda ou treinamento para conseguir desenvolver uma boa história. E nesse caso, é sim necessário fazer um esboço da trama, pois isso evita duas armadilhas. 1. A falta de desenvolvimento da história e 2. Um esforço extensivo na hora da reescrita. Contudo, é importante tomar cuidado para não ficar protelando o início da história com infinitas páginas de informações que não são relevantes para a história. Nas biografias, a autora sugere o seguinte: 1. Manter em mente que a história é sobre algo que está mudando. 2. Não se incomodar por chegar às profundezas da psique do protagonista. Uma boa história é aquela que revela coisas que na vida real a gente não diz em voz alta. Número 3. Não tentar escrever bem. Esse não é seu manuscrito. Aqui você só está interessado no conteúdo e sua forma é irrelevante. A autora completa dizendo que a melhor preparação para escrever uma história é saber com clareza qual é a visão de mundo do protagonista e o motivo pelo qual essa visão é equivocada. Chegamos a mais uma lista de controles. Número 1. Você sabe por que a sua história começa onde ela começa? 2. Você descobriu as raízes dos medos e desejos do seu protagonista? Você sabe qual é o problema interno dele? 3. Você fez os seus personagens te revelarem os seus maiores segredos? 4. Quando você escreve as biografias dos personagens, você está sendo específico o suficiente? E 5. Você sabe para onde a sua história está se dirigindo?
No próximo vídeo, a gente continua esse resumão do livro da Lisa Crum. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui, porque eu adoro esse livro e queria muito que você gostasse também. Se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.